graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 17 de agosto, nós nos encontramos para mais um tempo na presença de Deus e eu me alegro por você estar junto comigo hoje, para nós ouvirmos a voz do Senhor e também para colocarmos diante dele as nossas petições. Então quero convidar você a orar junto comigo agora e buscarmos a face do nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, porque neste dia o Senhor já nos abençoou e agora em que nos encontramos contigo, neste culto, neste tempo em que dedicamos a Ti, Senhor, sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e que o Senhor está atento ao louvor, ao espírito de gratidão, ao espírito de adoração que Te entregamos agora, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito se mova em nossas vidas, se mova em nosso favor, de tal maneira que o nosso culto seja agradável a Ti, na inspiração do Teu Santo Espírito, e que nós sejamos abençoados por Ti nesse tempo, ó Deus, que dedicamos ao Senhor. Se conosco, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você essa canção que fala do rio de Deus, o rio que limpa a nossa alma, o rio que sara os nossos corações. Cante junto comigo. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Bebemos desse rio, desejamos que Ele passe sobre nós, curando as nossas vidas, transformando os nossos corações, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João 21, de 1
14, que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Todos nós sabemos, irmãos e irmãs, que a profissão de Pedro, Tiago e João, antes de serem chamados por Jesus para serem discípulos, era a pesca. Eles sabiam muito bem como lidar com as águas, eles sabiam muito bem como lidar com as redes, eles conheciam os barcos, eles conheciam as marés, e aquilo para eles era algo muito comum. Depois que Jesus foi crucificado, a incerteza tomou conta do coração daqueles homens, e por isso aqueles que eram pescadores acabaram voltando para as suas atividades junto às águas. E Jesus já havia ressuscitado, já havia se mostrado a eles, como nós lemos aqui no texto bíblico, só que parece que a ficha ainda não havia caído. Os discípulos ainda não tinham se dado conta da ressurreição de Jesus. Por esse motivo, Jesus precisou ser mais enfático com eles. Isso aconteceu neste momento que nós apelidamos de a pesca milagrosa. E como nós vimos aqui no texto, os discípulos saíram a pescar. Só que eles não estavam obtendo sucesso. Eles não conseguiram pegar nada até a hora em que Jesus apareceu na beira daquele lago. Jesus já sabia o que estava acontecendo, e ele sabia que se não houvesse algo sobrenatural naquele momento, os discípulos não o perceberiam como o Cristo ressurreto, não o enxergariam como o Cristo ressuscitado. Então ele mandou que os discípulos jogassem a rede do outro lado do barco, e para a surpresa de todos, a rede ficou completamente lotada de peixes, e foi aí que eles perceberam que realmente era o Cristo ressuscitado que estava diante deles, e que não era o fim da esperança que um dia eles nutriram no Messias. Agora veja, meu irmão e minha irmã, duas questões
que tem tudo a ver com as nossas vidas, no dia a dia de cada um de nós, me chamam a atenção aqui nesse episódio de Jesus com os discípulos. Em primeiro lugar, os discípulos pescaram a noite inteira, porém foram completamente mal sucedidos. Não houve sucesso em nenhum momento em que eles estavam pescando, por mais que eles fossem pessoas do ramo, por mais que fossem exímios pescadores. Mas quando Jesus chegou e deu a ordem para que eles mudassem de direção, a situação se transformou. A partir do momento em que eles obedeceram o comando de Cristo, a partir do momento em que eles obedeceram a voz de Jesus, aquela pesca mudou de tom. Aquilo que estava se perpetuando como um tremendo desastre, um tremendo fracasso, se transformou num tremendo sucesso, tanto que nós apelidamos esse texto, essa parte do texto bíblico, de pesca milagrosa. E existe uma lição muito preciosa nessa história que nós precisamos entender e que nós precisamos assimilar nas nossas vidas. A obediência a Jesus foi o segredo do sucesso naquele momento para aqueles discípulos. Os discípulos estavam fazendo o que mais sabiam, mas enquanto eles não deram ouvidos ao comando de Jesus, à voz de Jesus, eles foram mal sucedidos. E na nossa vida, irmãos e irmãs, não é diferente da vida dos discípulos ou daquele episódio ali com os discípulos. Se nós quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, o segredo está na obediência. Tudo que nós precisamos saber a respeito da vida, a respeito dos dilemas da vida, está registrado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é o manual para uma vida bem-sucedida. Se você quer uma vida bem-sucedida, você precisa ter um contato com a palavra, porque ela é o nosso manual por excelência. Se você deseja ter sucesso na vida, e quando eu digo sucesso, eu estou falando de êxito, de ter vitórias nas mais variadas áreas da sua vida, é preciso obedecer ao que Jesus deixou escrito para nós. Se você busca êxito como pai de família, como chefe de família, você precisa buscar na palavra de Deus as respostas que você precisa obedecer. Se você quer êxito no seu casamento, na relação com seus filhos, ou na relação com seus pais, você precisa buscar respostas na palavra e obedecer a palavra. Se você precisa de respostas em relação às suas relações interpessoais, você precisa buscar resposta na palavra, porque lá existe resposta para você. Se você precisa de respostas para a sua vida financeira, lá na palavra de Deus existem respostas para isso. Se você precisa de resposta para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para questões de trabalho, irmãos, nós temos respostas na palavra de Deus. Só que quando obtemos essas respostas, nós precisamos obedecer ao comando do Senhor. Nós precisamos ir em direção da palavra, mas quando a palavra de Deus fala conosco, nós precisamos obedecer. Às vezes a gente pensa que é muito complicado extrair as respostas de Deus através da palavra. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que muito mais complicado é você resolver um problema que se tornou pior ainda
por causa da falta da obediência do que o trabalho de buscar a resposta de Deus na palavra. Porque a palavra de Deus está aí. Talvez você não compreenda muito o texto bíblico, mas você tem hoje várias ferramentas para entender o que a palavra de Deus diz. Antigamente nós tínhamos traduções mais difíceis da Bíblia, com um português mais complicado, mais rebuscado. Hoje nós temos traduções muito mais simples, com um português do nosso dia a dia, que fica mais fácil entender a palavra. Então, irmãos e irmãs, buscar respostas na palavra, ou melhor, deixar de buscar respostas na palavra com a desculpa de que a palavra é difícil de ser entendida, não vale mais, não cola mais. A palavra de Deus está aí diante de nós. E além da palavra pura, do livro puro para nós lermos, nós temos a orientação do servo de Deus. Nós temos o culto para frequentar. Nós temos literatura cristã para ler, irmãos. O que falta para nós é obedecer. Aqueles discípulos tiveram uma pesca milagrosa, foram bem-sucedidos naquele momento, porque obedeceram ao comando de Cristo. Se eu quero vitória na minha vida, se eu quero soluções para a minha vida, eu preciso buscar respostas na palavra, e ao encontrar respostas, obedecer. Por isso eu oriento você a buscar respostas na palavra. Leia a palavra de Deus. Nós aqui na igreja temos o hábito de fazer a devocional usando aquele livro Presente Diário. Todo ano nós adotamos esse livro como o nosso livro devocional. É uma grande ferramenta para nos dar entendimento da palavra de Deus. Se você anda meio enferrujado em relação ao presente diário, quero convidar você, retorne para ele, mantenha o seu contato com a palavra, e ao ouvir a voz de Deus falando com você através do seu tempo devocional, obedeça ao Senhor. Sabe, meu irmão, o maior interessado em ver a sua vida repleta de bênção é Jesus. E Ele deixou para nós registrado na sua palavra o que é necessário para termos uma vida bem-sucedida. Então, busque respostas e obedeça. Segundo, os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar, tentando recolher peixes ali daquelas águas, mas não pegaram nada. E de repente, um desconhecido chega ali na beira daquela praia, mandando que eles jogassem as redes do outro lado do barco. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Você deve se lembrar que Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou com um corpo glorificado. Eles não precisavam dar ouvidos para a voz daquele desconhecido. Afinal de contas, eles sabiam tudo de pescaria, né? Eles, discípulos, sabiam tudo de pescaria, porque passaram a vida toda nesse ofício. Só que mesmo assim, eles resolveram ser ousados e jogar a rede do outro lado do barco. E o resultado dessa ousadia foi o completo sucesso. Foi aquela pesca maravilhosa. E eu digo para você, irmãos e irmãs, se nós quisermos sucesso em qualquer área das nossas vidas, êxito, vitória, bênção em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos ser ousados. O dicionário Aurélio define ousadia como bastante coragem para fazer alguma coisa, atrevimento. Os discípulos agiram dessa forma. Eles tiveram um atrevimento em obedecer a voz de Jesus, até mesmo porque o Espírito Santo os moveu a essa atitude, né? E nós também precisamos ser ousados no que diz respeito à vontade de Deus, no que diz respeito à voz do Senhor falando ao nosso coração. Se nós conhecemos a vontade de Deus em relação a alguma coisa em nossa vida, em relação a alguma situação, nós devemos ser ousados, devemos ter bastante coragem,
devemos ser atrevidos para fazer aquilo que Deus nos manda. Atrevidos, irmãos, para obedecer o que Deus nos manda. Mas pastor, por que ser atrevidos? Porque às vezes, irmãos e irmãs, o que Deus está nos mandando fazer, a obediência que Ele está nos pedindo, vai na contramão daquilo que o mundo diz para nós fazermos, vai na contramão daquilo que a nossa sociedade diz que nós temos de fazer. E é por isso que nós precisamos de ousadia, precisamos de coragem para obedecer aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que o senso comum diz. O senso comum no dia dos discípulos dizia para eles o seguinte: recolham as redes e vão para casa arrumar outra coisa para comer. Mas eles foram ousados e obedeceram ao comando de Deus. Hoje, irmãos e irmãs, o senso comum diz para nós fazermos tudo aquilo que a Bíblia reprova. Mas o chamado de Deus para nós hoje é termos ousadia para fazermos aquilo que a Bíblia nos ordena, para que assim sejamos abençoados. Os nossos ouvidos precisam estar atentos à voz e ao comando do Senhor, e precisamos ter ousadia para colocar em prática aquilo que Ele está nos mandando. Por exemplo, se Ele está nos mandando testemunhar da nossa fé, nós temos de ser ousados para testemunhar, porque hoje nós vivemos num mundo em que tudo é relativizado. Então você não pode falar da sua fé para ninguém, cada um tem a sua, mas não é bem assim. Nós temos um chamado: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se Deus está tocando no teu coração para falar do amor de Deus, veja, não é pregar religião, é falar do amor de Deus. Seja ousado em falar do que Deus fez na sua vida, do amor que você recebeu, da salvação que você recebeu. Se Deus tem mandado isso, meu irmão, seja ousado. Se Ele manda você investir suas habilidades em prol do reino de Deus, ou em prol da igreja local, meu irmão, seja ousado em fazer isso. Envolva-se com a obra. Se Jesus tem falado ao seu coração para você lutar pela vida de alguma pessoa que está caminhando para o inferno, que está vivendo uma vida de derrotas, está caminhando para a perdição, lute por essa pessoa, seja ousado, seja atrevido o suficiente para fazer de tudo para salvar essa vida. E se o inimigo tem atacado a sua vida, tem atacado a sua família, seja ousado para resistir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está compreendendo, meu irmão, minha irmã? Se existe uma ordem do Senhor, se existe um mandamento do Senhor, nós precisamos ser ousados em obedecer o mandamento, em fazer aquilo que Deus está pedindo. Se Deus tem dado sonhos, metas para a sua vida, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua profissão, para o seu ministério, meu irmão, seja ousado em buscar esses sonhos, em dar os passos necessários que Deus está direcionando para você, a fim de que esses sonhos sejam realizados. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus, não há problema nenhum em ser ousado, muito pelo contrário, é o chamado de Deus para nós. A ousadia dos discípulos em obedecer à ordem de Jesus gerou um tremendo resultado naquele dia, que foi a pesca milagrosa. A sua ousadia em obedecer o comando do Pai vai gerar grandes resultados na sua vida. Então, meu irmão, apenas creia, ouse em obedecer, tenha coragem e colha os frutos benditos de Deus na sua vida. Obediência e ousadia, esses são os fatores fundamentais para que nós tenhamos vitória em qualquer área da nossa vida. Ouse ser ousado. Redundante, né? Mas é a verdade. Ouse ser ousado, ouse obedecer a Deus, e você vai ver grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar com o teu coração nessa noite.
Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas petições. Pai bendito, eu quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor. Aqueles que estão vivendo um tempo de luta, aqueles que estão vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de medo, um tempo de perguntas para as quais ainda não obtiveram resposta. Eu coloco essas vidas diante de Ti e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a essas necessidades, que o Senhor venha trazer o Teu cuidado para cada um desses irmãos e irmãs, que o Senhor venha fazer brotar um renovo nessas vidas, porque muitas vezes com a caminhada em meio à dor, vem o cansaço, vem o desgaste emocional, vem o desgaste da fé, e eu clamo a Ti, vem renovar essa vida agora, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, e vem, Senhor, sobretudo, trazer resposta às orações, vem trazer um fim para os problemas, um fim para as lutas, para as dores, vem fazer o Teu milagre acontecer. Aqueles que estão aguardando, Senhor, uma bênção, que eles possam, ó Deus, ver em suas vidas uma pesca milagrosa, que eles possam ver, ó Deus, grandes coisas do Senhor acontecendo. Ajuda-nos todos nós a Te obedecer verdadeiramente, ajuda-nos todos nós, Senhor, a ser ousados na obediência, a caminhar na Tua direção, mesmo que seja na contramão do mundo em que vivemos, da sociedade em que vivemos, ó Deus. Dá-nos essa ousadia em obediência, para que ao viver no centro da Tua vontade, possamos ver os Teus milagres acontecendo em nós, Senhor. Pai, mais uma vez clamamos a Ti pelos enfermos, ó Deus, por aqueles que estão acometidos de alguma enfermidade, que o Senhor alcance essas vidas, ó Deus, com a Tua cura. Nós ainda lembramos mais uma vez da vida do nosso irmão Natinho, que o Senhor continue fortalecendo aquela vida, que como ele já tem vencido batalha após batalha, o Senhor continue dando força, para que ele seja vencedor por completo e retorne para sua casa fortalecido, renovado, Pai, para a glória do Teu nome. E guarda todos aqueles que neste momento estão vivendo um tempo de enfermidade, fortalece, renova, traz de volta a saúde, Senhor, é a nossa oração, Pai. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, dos Teus filhos que participam deste culto nesta hora. Guarda as suas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Foi bom estar com você neste tempo. Que você tenha um restante de semana na bênção e no cuidado de Deus. Que seja uma semana de pescas milagrosas, que seja uma semana de grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida. Forte abraço para você, a gente se vê no domingo. Tchau, tchau.